todos. Meu nome é Fabiana Guerra, eu sou advogada e contadora, especialista em direito internacional, imigratório e tributário. Já trabalhei em empresas multinacionais aqui no Brasil e fui aos Estados Unidos alguns anos atrás, morei algum tempo lá, trabalhando muito fortemente com os aspectos imigratórios. Esse tema é um tema difícil, né? E é muito importante. Então, a gente trouxe aqui justamente para vocês que querem investir e morar nos Estados Unidos um pouquinho dos principais vistos que podem ser usados por vocês para permanecer nos Estados Unidos, né? Lembrando, para investir nos Estados Unidos não é necessário nenhum visto além do visto de turismo ou negócios eventuais, que é o visto que provavelmente todos vocês têm. Mas para morar nos Estados Unidos, para trabalhar nos Estados Unidos, para conduzir os negócios de vocês de lá, é necessário sim que vocês tenham um visto que permita que vocês façam essas atividades. Então a gente trouxe aqui alguns, né, e eu vou começar falando de alguns conceitos relevantes para vocês entenderem um pouquinho, tentando trocar em miúdos aí o que é um tema vasto. E eu vou também falar então dos vistos mais utilizados, dos aspectos tributários da pessoa física. Eu não vou falar aqui hoje dos aspectos tributários das empresas, tá? Vou falar do aspecto tributário do executivo ou do empresário que quer ir para os Estados Unidos para fazer negócio. Bom, vou falar aqui rapidamente. A gente tem dois conceitos importantes de vistos, né? Então, visto é uma categoria muito abrangente, a gente tem que lembrar que temos vistos temporários, que têm uma duração definida. E tem o visto permanente, que é o famoso Green Card. Tá? Então, Green Card também é visto. Tá? A gente tem também um ponto específico que é cada visto, quer seja temporário ou até o Green Card, ele tem as suas atividades permitidas e as suas limitações. E, de forma geral, na imigração, tudo que é válido para o principal, investidor principal, empresário que está aplicando visto, segue também para os cônjuges e para os filhos solteiros até 21 anos de idade. Tá? Então, tudo que a gente falar de imigração, a família vem sempre junto. A família imediata, que são o cônjuge, e os filhos até 21 anos solteiros. Passado isso, vou falar aqui um pouquinho quem são os principais vistos que a gente vai passar com vocês hoje, dividindo nessa categoria que eu mencionei. Temporários temos o E2, o L1, o A1, permanentes temos o EB5, o EB1C, o EB1A e o EB2. É uma sopa de letrinha, né? E vai de A a Z. Tem muitos vistos. Isso aqui são só alguns. Vou passar aqui. Cadê? Aí. Aqui. Vou falar um pouquinho do E2. O E2 ele é um visto bastante interessante para quem quer empreender nos Estados Unidos. Gosto muito do E2. Eu já fui E2. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui com o visto E2. O E2 ele é um visto que, para brasileiros, é acessível através de uma dupla cidadania. A gente tem no nosso país um histórico enorme de imigração. Então, as cidadanias que têm tratado com os Estados Unidos, né, os países que têm tratado com os Estados Unidos, eles possibilitam que esse duplo cidadão possa fazer a aplicação através do E2. Então, trouxe aqui algumas cidadanias que tem muito no Brasil, né, por conta da nossa própria colonização e do histórico migratório. Então, Portugal entrou recentemente, no início desse ano, tá, para o E2, Itália, Espanha, França. Mas tem uma lista enorme. Tá? Temos um monte de outros países da Europa, da Ásia e da América do Sul, mas o Brasil, não. Então, quem tem ou já tem ou tem possibilidade de conseguir, por laços de família, uma dupla cidadania, pode aplicar para esse visto E2. Ele é um visto de investidor, não tem valor mínimo, ele possibilita que o investidor brasileiro com dupla cidadania vá aos Estados Unidos para propor um negócio, abrir uma empresa que não precisa estar relacionada com o negócio do Brasil. Você pode nunca ter sido empresário no Brasil e vai poder ser empresário nos Estados Unidos. Tá? Então, você pode ter um negócio no Brasil e querer comprar uma franquia nos Estados Unidos que nada tem a ver
com o negócio que você tem no Brasil. Então, ele tem essa vantagem de não vincular o negócio nos Estados Unidos com a sua empresa no Brasil. Isso permite que você, por exemplo, venda o seu negócio no Brasil. Então, você pode vender o negócio no Brasil e abrir um negócio nos Estados Unidos. Você pode fazer da mesma linha de negócio? Claro. Quem pode mais, pode menos. Então, ele é um visto que geralmente tem uma duração muito boa. A gente está falando aqui de Itália, Espanha, por exemplo, de 5 anos de visto, que vão ser renováveis por iguais períodos, sem limite máximo. Eu tenho clientes nos Estados Unidos que estão há 20 anos com o E2, e eles não têm interesse em ter green card. Então, é um visto temporário que você vai renovando e ele é atrelado à empresa, ele é atrelado ao seu negócio, ele é atrelado ao investimento que você fez. Para manter esse visto, você precisa manter esse investimento em desenvolver a sua empresa. Esse visto é muito importante para os Estados Unidos porque atrai o capital estrangeiro e desenvolvimento de empregos e de negócios, diretos e indiretos. Então, é um visto bastante interessante e ele é feito todinho no Brasil. Ele é feito todinho no consulado de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então, é muito bacana que você já sai do Brasil com o seu visto estampado com duração de 5 anos, 4 anos, aí depende de cada reciprocidade de tratado. Então, eu trouxe o E2 aqui como primeiro, porque ele é um dos que eu mais gosto para quem é empresário quer ser empresário nos Estados Unidos. Vou passar aqui para o EB5, que é o Investor Visa, então falamos o E2 como Investor Visa, e o EB5 é o Green Card. Então, o E2 é o visto temporário, o EB5 é o visto permanente. O Green Card, ele é um Investor Visa que não tem nenhuma relação com o tratado. Então, qualquer nacionalidade, não importa se tem ou não tratado, pode acessar o EB5, tá? O EB5, ele tem limite mínimo, ele tem um investimento mínimo, que é de 1.050.000, não é chá, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu com o meu computador, ele traduziu T como chá, mas é TEA, tá? Não sei o que aconteceu aqui. Vai vendo. É $1.050.000 e para áreas não TEA é Target Employment Area. São áreas designadas pelos estados, pelo governo estadual, como áreas de desenvolvimento de mão de obra. Então, áreas que não precisam de desenvolvimento de mão de obra, elas são consideradas non-TEA. Então, elas têm um investimento de 1.050.000. Áreas consideradas TEA, e aí dentro da TEA entra projetos rurais, e aí rural não é que tem vaca, não. A gente pensa rural, a gente já pensa no agro. Não necessariamente. A gente tem, por exemplo, projetos rurais que são em áreas só de baixa densidade populacional. Tem um muito bacana lá em Atlanta, chama Twin Lakes, de um centro regional, que é 30 minutinhos de Atlanta. E é uma zona rural. É zona rural que tem baixa densidade populacional. Então, esse processo de investimento permanente, ele pode ser ativo ou passivo. Você pode investir 1.050.000 ou 800.000, a depender de onde você vai colocar a sua empresa. Então, ele é um processo ativo. Você leva o seu negócio com um investimento relevante e geração de 10 empregos diretos nos 2 primeiros anos de Green Card. Se você quiser fazer isso no modelo de negócio ativo, você vai investir na sua empresa e você vai conduzir essa empresa e você vai gerar esses negócios, esses empregos. E existe a modalidade passiva. A modalidade passiva é um investimento como se fosse um investimento na bolsa. Você vai capitalizar o investimento com um capital próprio, mas você não tem nenhum poder de decisão nesse projeto. Você vai simplesmente emprestar o seu dinheiro para uma empresa que detém aquele projeto e desenvolver o projeto. Então, você é um investidor, não tem poder de gestão, então você também não tem obrigatoriedade de gerar os 10 empregos. Quem vai gerar os 10 empregos é o centro regional, que é a empresa que coordena o projeto. Então, é muito mais fácil, né, você investir, não tem que se preocupar com a geração de emprego, você simplesmente empresta o seu dinheiro, que vai ser trabalhado por essa empresa para desenvolvimento desse projeto. Exemplos de projetos, a gente tem diversos. A maior parte deles acaba sendo real estate. Então, construção de hotéis para a rede Hilton, construção de edifícios comerciais, construção de centros de convenção, expansão de aeroportos, podem ser centros regionais com projetos
desse jeito. E podem ser projetos não real estate. Por exemplo, tem um projeto acontecendo agora, da Canam, que é um centro regional bem grande, que é de broadband, é de construção de antenas para internet numa região em Dartmouth, bem longe, bem restrita, que tem várias universidades de medicina sendo construídas, então eles precisam ampliar a rede de internet. Então, o projeto regional vai construir essa rede de internet. Tá? Então, é importante vocês saberem que existem essas duas condições para atingir o EB5, que vai te dar um green card. O propósito do EB5 é, passado todo o cumprimento das condições, que é o investimento e a geração de emprego, você, no modelo passivo, sair com o dinheiro e o green card. Esse é o objetivo. Tá? Então, tem gente que fala, o EB5 é comprar um green card? Não, porque o objetivo é você pegar o dinheiro de volta. No modelo ativo, claro, né, necessariamente você vai conseguir ter um retorno de investimento de 100%, porque você está conduzindo um negócio. Mas no passivo, o objetivo é você sair no final do projeto, que aí eu estou falando de 5 a 7 anos, que leva o processo todo, é você sair com o seu green card e o dinheiro de volta. Tá bom? Então, é importante vocês trabalharem sempre com profissionais conhecidos, especializados, com centros regionais de grande reputação, porque o único catch que tem aqui é você investir num projeto que não vai ser feito. Aí você não tem o seu dinheiro de volta e pode não ter o seu green card se eles não cumprirem as condições dos 10 funcionários. Tá? Então, é um processo de green card mais straightforward, mais rápido, mais simples, mas é um processo que tem esse detalhezinho. Então, sempre importante trabalhar com advogados especializados em EB5 e com centros regionais de grande reputação, que estão no mercado há muitos anos, não nasceram agora, tá bom? Vou passar aqui para os vistos de executivos de multinacionais, tá? Então, a gente tem aqui dentro da categoria L, é o visto temporário, e dentro do green card é o EB1C, tá? Então, tudo que começar com uma letra é visto temporário. Tudo que começar com EB é Employment Based, é Green Card, tá bom? Eles são iguais, né? São muito parecidos, tem pouquíssimas diferenças. A diferença entre um e outro é basicamente que no EB1 você precisa já ter a empresa nos Estados Unidos operando há mais de um ano de forma consistente para você ir direto para o EB1. Mas você pode fazer um L e depois de rodar a empresa por um ano de forma consistente, você aplicar o seu EB1C e transformar o seu L no green card. Tá? Transformar visto não existe. Todo mundo fala, o L leva para um EB1C. Nenhum visto leva para outro. Mas alguns são muito parecidos e com requisitos que você cumpre muito facilmente depois de estar no temporário. Tá? Então, tem alguns que são uma transição muito natural, mas exige a aplicação. Tá? Ninguém vai converter um L em um EB1C. Existe uma necessidade de aplicar o EB1C, cumprir os requisitos do EB1C para você chegar no green card por multinacional, executivo e gerente multinacional. Vou falar aqui rapidamente que o L, ele pode ser também para transferência de especialistas da sua empresa. Tá? Então, o L, ele é um visto muito utilizado em processos de internacionalização de negócios, quando você quer levar a sua empresa, o seu negócio que você já tem consolidado no Brasil, você quer levar ele para os Estados Unidos para fazer o desenvolvimento no mercado americano. E aí, para isso, ou você que é o dono da empresa, ou algum executivo da sua empresa, um diretor, ou um gerente, ou um especialista no seu produto ou no seu serviço, vai precisar estar lá, porque vai precisar capitanear esse processo, vai precisar desenvolver, treinar a equipe que você vai contratar, né? Fazer o desenvolvimento do mercado, explorar o mercado americano. Então, toda vez que a gente fala de empresas multinacionais, aí não multinacional no conceito de empresa gigante. Uma startup pode ser uma empresa multinacional. Tá? Então, pode fazer L, uma startup? Pode. Tá? Existe a necessidade de cumprir os requisitos, mas não existe nenhuma vedação. Tá bom? Então, é um visto muito bacana para internacionalização, ele vincula as duas empresas, então, diferente do E, que você pode se desfazer do negócio no Brasil e não ter nenhuma relação com o objeto social do Brasil, no L você precisa, sim, estar relacionado a essa empresa, de duas formas. A empresa brasileira e a empresa americana precisam ser afiliadas, não precisa ser filial uma da outra, não precisa ser subsidiária integral, não precisa ser controlada, elas precisam estar sujeitas ao mesmo controle societário. Por exemplo,
No Brasil, você tem a sua empresa com mais 2 irmãos. Você tem 50% e os seus 2 irmãos têm 25% cada um. Você é o controlador aqui, ok? Porque você tem a maior parte das ações da empresa. E aí você decide que você vai expandir a sua empresa para os Estados Unidos, seus irmãos falam, eu não vou afim. Não vou. Aí você fala, eu vou sozinho. Então você abre a empresa nos Estados Unidos só em seu nome, ou em seu nome, em nome de um sócio minoritário. Então você tem, por exemplo, 51% da empresa nos Estados Unidos com um sócio que tem 49%. Bom, você é controlador da empresa no Brasil, você é controlador da empresa nos Estados Unidos. Pronto, formam afiliadas, sujeitas ao mesmo controle societário. Tá? Então, é importante, se vocês pretendem internacionalizar o negócio de vocês, conversar com o advogado de imigração antes de formar a empresa nos Estados Unidos, para não ter retrabalho. Tá? Porque se vocês, por exemplo, não tiverem uma dupla cidadania para acessar o E e o L for visto interessante para vocês, é importante que a empresa nos Estados Unidos cumpra com os requisitos para você poder aplicar o L, tá bom? E aí você pode se transferir, né? Então o executivo principal, o sócio principal vai para os Estados Unidos e vai capitanear essa internacionalização, ou você pode enviar colaboradores. O necessário é que qualquer pessoa que esteja sendo transferida, ela tenha pelo menos um ano inteiro, não necessariamente são 12 meses, mas esse é um detalhe, um ano inteiro de vínculo com a empresa no Brasil. Então não pode ser um funcionário que você acabou de contratar. Então não pode ser aquele cara que entende tudo de internacionalização e que você contratou para o processo de internacionalização. Porque ele não vai poder fazer o L. Pode ser outro visto. Mas ele não tem um ano de vínculo com a empresa no Brasil. Então, é um ano de vínculo nos últimos 3 anos. Você pode ter demitido esse cara ter saído da sua empresa. E aí você decide recontratar ele para ir nos Estados Unidos. Se ele foi demitido, se ele saiu dentro de 3 anos, ele ainda tem um ano de experiência na sua empresa, ele ainda pode ir. Tá? Então, mais para vocês ouvirem falar. Coisa importante do L. Precisa de plano de negócios. Tá? É necessário e é uma das peças mais importantes desse processo, porque o L, o primeiro L, se for um new office, né, se for uma empresa que acabou de ser formada, você não tem resultado financeiro nos Estados Unidos para mostrar a viabilidade do seu negócio. Então, é um plano de negócio que vai mostrar que o seu negócio vai, né, ter um potencial de sobreviver ao tempo do visto. Então, o plano de negócio é extremamente importante. E o cônjuge trabalha. Tá? O cônjuge tem autorização de trabalho. Então, você vai trabalhar na tua empresa e o seu cônjuge vai trabalhar onde quiser. Ou não trabalhar. Tá? E, de novo, filhos até 21 anos solteiros também têm visto, não podem trabalhar. Mas eles podem estudar. Tá? Então, vamos para o O. O é uma outra categoria. O O e o EB1, EB1A, né? Vocês viram que o EB1C, agora é EB1A. Então, dentro do EB1 tem 3 categorias. A, habilidades extraordinárias. B, professores e pesquisadores. C, International Executives ou Managers. A gente está falando aqui de habilidades extraordinárias. É muito comum utilizar habilidades extraordinárias para executivos e para empresários que tiveram um histórico de trabalho, um histórico de carreira com muita projeção. Então, por exemplo, o empresário ou executivo, ele recebeu prêmios pelos produtos que ele criou, prêmios pelo desenvolvimento da empresa, prêmios pela relevância no mercado. Então, prêmios são 10 requisitos e a gente precisa cumprir pelo menos 3. Uma lista de requisitos que precisa ser cumprida. A lista é a mesma para o O, que é o visto temporário, e para o EB1, que é o visto permanente. A diferença é o O precisa de um sponsorship. Então, precisa de uma empresa com uma oferta de trabalho para você. Pode ser a minha empresa? Pode, mas a gente tem que olhar isso com carinho. Tá? Eu já fiz vários Os com o dono 100% da empresa e sponsorship era dele. Mas não é tão simples assim. Tá? E o EB1, ele é um self-petition. Então, você não precisa de ninguém. Você pode aplicar para você mesmo. Não precisa ter uma empresa. Você não precisa nem constituir uma empresa nos Estados Unidos. Você pode, por exemplo, querer ir para os Estados Unidos para trabalhar na iniciativa privada, ser empregado de outra empresa. Você não precisa nem abrir empresa nos Estados Unidos, porque ele não necessita de sponsor. Tá? E a diferença também entre eles, obviamente, é o que a gente chama de nível de escrutínio.
O A1 é um visto temporário que tem uma empresa se responsabilizando por você. O EB1 é um green card que não tem uma empresa se responsabilizando por você. Então, obviamente, embora sejam os mesmos critérios, o nível de profundidade das evidências é maior para o EB1 do que para o A1. Coisas que vocês precisam saber, então. Habilidades extraordinárias, no mínimo 3 requisitos cumpridos com evidências materiais. Gente, carta de referência não faz isso. Não adianta você ter o presidente da República, seu amigo, e ele vai te dar uma carta de referência falando que você é o melhor empresário do Brasil. Não adianta. Não adianta. Tá? Então, a carta de referência, né, é só um documento dentro do processo. Você precisa ter evidências materiais dos requisitos que você cumpre. E no O, infelizmente, o cônjuge não trabalha. Tá? Então, diferente do E que o cônjuge trabalha, no O, o cônjuge não trabalha. Deixa eu voltar aqui. Gente, estou perdendo. Pronto. EB2NW. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar desse aqui. Isso aqui é uma febre no Brasil. O brasileiro ama o EB2NW. Tá? Então, o EB2NW ele não é necessariamente um visto interessante e importante para todo mundo. Eu só trouxe ele aqui porque com certeza alguém ia perguntar dele. Ele é um visto difícil, ele é um visto subjetivo, ele é para habilidades excepcionais e para profissionais com um conhecimento acadêmico equivalente a um mestrado nos Estados Unidos, que é o Advanced Degree. Ele precisa de... Ele é adjudicado, ele é analisado em duas partes. Primeiro, o cumprimento dos requisitos, são 7 requisitos, não 10, que você precisa cumprir pelo menos 3, que é a parte objetiva. E depois vem uma análise subjetiva, que é o National Interest Waiver. Então, é a dispensa de uma oferta de trabalho, a dispensa de fazer um processo perante o Departamento de Trabalho americano, que é dada quando o profissional comprova que o que ele vai levar para os Estados Unidos de experiência, de conhecimento, de desenvolvimento de outras tecnologias, é relevante para o mercado. Não para uma empresa, não para 2 empresas, mas para o mercado americano, que é uma parte extremamente subjetiva. Tá? Então, o EB2NW tem que ser analisado com muito cuidado. Tem muita empresa no Brasil que não é nem de advogado, e que fez o EB2 dele e que acha que é especialista em EB2NW. Gente, o EB2NW é o mais difícil de todos. Então, se vocês quiserem fazer, façam com um advogado licenciado e especialista que sabe o que está fazendo. Senão é jogar dinheiro fora e perder tempo. Tá? Aspectos tributáveis. Agora é a parte mais gostosa. Toda vez que você vai para os Estados Unidos, não importa o visto que você tenha, você precisa entender que você pode se tornar residente fiscal. Então, residente fiscal é quem tem obrigação de apurar e pagar, se houver imposto a pagar, nos Estados Unidos. Tá? Mas, minimamente, você tem a obrigação de declarar. Você tem a obrigação de obrigações acessórias a serem cumpridas, mesmo que você não tenha imposto a pagar. Tá? Residente fiscal vai ser, de uma forma geral, independente do visto que tiver. Claro, cidadão americano, sempre residente fiscal nos Estados Unidos. O Green Card Holder, imediatamente, quando adquire a residência permanente, se torna residente fiscal nos Estados Unidos. Não importa se ele não passou nenhum dia nos Estados Unidos. Quando ele pega o Green Card dele, e aí tem discussões, se é quando ele pega, sei lá, eu não vou entrar nesse método. Mas ele é um residente fiscal por presunção. E qualquer outra pessoa que entre nos Estados Unidos e frequente os Estados Unidos pode ser um residente com presença física. E aí tem uma continha, eu trouxe aqui só para vocês se divertirem um pouco, mas de forma geral, grosso modo, você precisa tomar cuidado se você está indo muito frequentemente aos Estados Unidos para negócios, para férias. Eu vou, eu passo 3 meses, daí eu venho, fico 2 meses, aí eu vou, eu passo 3 meses, cuidado. Você pode ser residente fiscal nos Estados Unidos e nem percebeu. Está devendo com o IRS. Então, independente do visto, se você atingir 183 dias seguidos ou picados, considerando este ano e os 2 últimos anos, você tem que declarar imposto de renda nos Estados Unidos. Tá bom? Quem tiver preocupado com isso, depois me procura que a gente faz a conta. Consequências de se tornar residente fiscal nos Estados Unidos, você sendo brasileiro. Você vai se tornar residente fiscal em mais de uma jurisdição.
Isso vai te transformar num Global Taxpayer. É lindo o nome, mas é um desastre. Tá? Então, ninguém quer se tornar Global Taxpayer. Então, quando você se torna um Global Taxpayer, você tem que pagar nos Estados Unidos, ou seja, declarar nos Estados Unidos a sua renda global. Não é só a renda que você obtém lá. Você vai declarar lá a renda que você obtém lá, a renda que você obtém no Brasil, e se você tiver imóvel em Portugal, a renda que você obtém em Portugal. Tá claro? É renda global. E você vai declarar no Brasil, se você não fizer essa renda definitiva, o quê? A renda global também. Então, você paga nas duas jurisdições. Você pode compensar. Existe um acordo de compensação, não é um tratado de bitributação, mas é um acordo de compensação, em que você pode compensar no Brasil o imposto pago nos Estados Unidos e vice-versa. Tá? Vamos lá. Saída definitiva. Quando você sai do Brasil com a intenção de não retornar tão cedo, ou você sai do Brasil sem essa intenção, mas fica mais de um ano afastado, você deveria fazer a saída definitiva. Isso não faz com que você não precise mais tributar no Brasil, você não deixa de ser residente fiscal, mas você não precisa mais entregar a declaração de imposto de renda anual. E aí você passa a ser tributado na fonte, tá? Tem consequências para a conta bancária, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, quando você estiver fazendo um planejamento imigratório, é importante você fazer um planejamento tributário e ver como é que vai ficar a tributação da sua renda, que você ainda vai obter no Brasil de forma passiva, dividendos, aluguéis, aplicações financeiras. Como é que vai ficar isso no Brasil? Vai ser retido na fonte. Quanto? Vale a pena fazer a saída definitiva? Não vale a pena fazer a saída definitiva? Tá? Então, é importante entender isso. Tributação de pessoas físicas nos Estados Unidos, todo mundo sabe que a tributação nos Estados Unidos é mais pesada do que no Brasil, na pessoa física, do ponto de vista das alíquotas, assim como no Brasil é uma tabela progressiva, tá? Então, dependendo da tua renda, você vai entrar numa faixa de alíquota, assim como a gente faz aqui, e temos, de forma geral, imposto sobre a renda, que pode ser em 3 esferas, tá? Então, ele pode ser federal, estadual e municipal. Por exemplo, quem mora em Manhattan, quem mora em São Francisco, paga imposto de renda nas 3 esferas. E só compensa com o Brasil na esfera federal. Tá bom? Imposto sobre imóveis. Isso não é a minha área, mas é uma das empresas aqui. Mas existe. Quando você adquire um imóvel, você também paga o imposto sobre imóveis. Tá? Por número equivalente ao nosso IPTU. Tá bom? E imposto sobre as vendas, é o sales tax. Então, existe, quando você está falando de produto, existe incidência de sales tax. Depende de cada estado, porque cada estado tem bastante autonomia para instituir suas alíquotas sobre os impostos estaduais, tá bom? Eu trouxe aqui só para vocês verem a tabela progressiva. Se você for declarar como solteiro, ou seja, sem dependentes, a tabela progressiva do imposto de renda vai de 10% a 37%. Na pessoa física, tá? E quando você declara com família, né, então você, sua esposa e tem dependentes, os brackets são diferentes, tá? Muda só o valor, a alíquota é a mesma, mas muda aqui esse intervalo de valores. É mais para vocês verem o que eu falei de tabela progressiva, tá bom? É isso. Com certeza vocês têm milhões de dúvidas, porque esse assunto é só uma pincelada. Mas é importante vocês ouvirem falar desses aspectos, porque o planejamento tributário, o planejamento imigratório, deveria ser o primeiro que vocês fazem. Então, quando vocês decidirem que vocês querem imigrar, ou decidirem que vocês querem internacionalizar o negócio de vocês, a primeira coisa que eu recomendo é sentar com um advogado de imigração e um advogado tributário, e fazer um plano imigratório e tributário. E aí você vai partir para a ação, né? Então você vai implementar esse planejamento tributário e vai seguir com a preparação do seu visto, a preparação, constituição de offshore, se for necessário, constituição de empresa nos Estados Unidos, se for o seu objetivo. Tá? Então, devem sempre fazer isso antes. Tem muita gente que pula algumas etapas, é ansioso, vai lá, abre a empresa, abre uma LLC, desligada, aí na hora que vai falar com o advogado de imigração, poderia ser um L, mas a LLC não está formada do jeito que deveria. Aí tem que gastar tudo de novo, tá? Então é isso.
Está aqui meu contato e